o assunto dessa aula são os if clauses ou conditional clauses, que são as frases condicionais em inglês. O que seriam as frases condicionais em inglês? Elas indicam a condição, né? E uma frase principal indica o resultado dessa ação. Exemplo, se eu disser assim: se eu for à festa, a minha mãe corta a minha mesada. Exemplo. Se eu comer muito, eu vou me sentir mal. Então, são ações que dependem de uma principal ação e, consequentemente, né, tem um resultado. Vamos acompanhar alguns exemplos de frases condicionais. O primeiro tipo, né, first type, geralmente é quando a frase, né, if clause is the present tense, mas a principal frase está no futuro, indica que a ação, né, acontecerá no futuro, é perfeitamente possível de ocorrer sobre essa condição, né? É uma certeza. Quando a gente diz, if he studies for the test, he will get a good grade. Se ele estudar para o teste, ele tirará uma nota boa, ele vai tirar uma nota boa. Então, é algo certo, né? Esse é o primeiro tipo. Aí nós temos as variations, né? As variações. Para indicar, por exemplo, a request, uma solicitação ou uma ordem, o imperativo é usado como principal frase no lugar do futuro. Exemplo, if you feel tired, go to bed. Aqui a gente não usou o futuro, né? Nós usamos o quê? O imperativo. Só relembrando, como é que nós formamos o imperativo em inglês? Nós retiramos a partícula to, né? E a gente só tem aí o verbo go to bed. Outra variação desse exemplo é if you eat too much, you get fat. Quando que a gente usa esse terceiro exemplo? The present tense may be used in both clauses. If clauses mean close to express the idea that something will certainly happen as a natural consequence of that condition. Quando a gente, por exemplo, usa a frase principal para expressar a ideia de que algo certamente acontecerá como uma consequência natural. Se você comer muito, o lógico é você o quê? Engordar. Então, if you eat too much, you get fat. E aí a gente tem o second type, unreal situations, or hypothetical situations. O que significa isso? São situações irreais, né? Situações hipotéticas que a gente vai pensar se vão acontecer ou não. Exemplo, if I had money, I would buy a car. Isso é uma hipótese, né? Se eu tiver dinheiro, eu compraria um carro, né? Claro, isso pode acontecer, mas é uma situação hipotética, né? Uma situação irreal. If I were you, I would study for the test. Se eu fosse você, eu estudaria para o teste. Então, esse segundo tipo, geralmente nós usamos o verbo no simple past, né? O had. E aí, para a gente lembrar, tem os verbos regulares, os verbos irregulares. Então, é bom vocês memorizarem, né? Dar uma estudadinha. Eu acredito que no livro de vocês tem uma parte lá atrás que tem uma parte gramatical que explica vários tempos verbais que vocês podem recapitular. If I were you, I would study for the test. Olha o verbinho aqui, to be, no simple past, né? If I were, que é o passado do verbo to be, was ou were, I would study for the test. Eu estudaria. A gente usa o quê? Would. Que a gente, acredito que você já tenha estudado, would é como se fosse o futuro do pretérito em português. Gostaria, I would like. Eu comeria, I would eat. E assim sucessivamente. Então, a gente tem aqui, quando que a gente usa o second type, né? O segundo tipo. A situation
a supposition which is unreal or contrary to fact in the present time. The verb in the if clause is used in the past subjunctive. In the main clause, would is generally used. Então, o verbo usado no if clause é usado o quê? No passado, e a gente usa na frase principal, né, the main clause, o quê? Would. If I had, I would. Como vocês podem ver no exemplo. Vamos agora para o third type. O que é o third type? Terceira forma de fazer frases condicionais. A gente usa quando? When is impossible actions in the past. São ações impossíveis de acontecerem e no passado. Exemplo, if I, a gente usa past perfect tense mais would have participle. Eu não sei se vocês já estudaram perfect, o past perfect tense. O past perfect tense é um passado de algo que a gente não pode determinar quando realmente aconteceu a ação. A gente tem um exemplo aqui. If John hadn't eaten too much cake, he wouldn't have been sick. Se John não tivesse comido tanto bolo, a gente não sabe quando John comeu. Ele não teria ficado doente. A gente também não sabe determinar aqui, pelo contexto, quando que ele ficou doente. A gente sabe que se ele não tivesse comido tanto bolo, ele não teria ficado doente. Então, o past perfect, eu não sei se vocês já estudaram, é quando a ação aconteceu e a gente não sabe exatamente quando aconteceu.